Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal Biologia Legal. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre os conceitos fundamentais de biologia. Conceitos esses muito importantes para quem vai prestar o Enem ou algum tipo de vestibular ou concurso. Então hoje você vai aprender quais são esses conceitos mínimos que você deve saber na hora de prestar uma dessas provas. Vamos começar então pelo conceito da própria biologia. O que significa biologia? Biologia vem de duas palavras aí, onde bios significa vida e logos significa estudo. Então, a biologia nada mais é do que a ciência que estuda os seres vivos em todos os aspectos. Nós gostamos de falar que a biologia é a ciência que estuda a vida. A história da biologia começou da época das cavernas, dos homens das cavernas, quando esses homens, esses seres humanos aí, começaram a analisar os animais, a sua fauna, a flora, e começaram a pintar esses animais, essas plantas aí, nas paredes das cavernas. Passando aí pela Grécia Antiga, onde Aristóteles foi também uma das pessoas preocupadas com os conceitos biológicos, com o estudo da vida. Depois chegamos a Robert Hooke, que descobriu a célula. Depois Linneu, que fez aí algumas classificações dos seres vivos. Darwin, que estudou a evolução, que desenvolveu aí os conceitos básicos da evolução biológica. E Gregor Mendel, que desenvolveu o estudo voltado para a hereditariedade, a transmissão das características de pai para filho, de geração em geração, chegando até os tempos atuais com todo o avanço tecnológico e os avanços da biologia que nós temos hoje. A biologia ela vai ser subdividida em várias áreas essas que você deve se preocupar para se preparar, inclusive aí para as provas do Enem. Vamos começar com a morfologia. Na morfologia nós vamos ter algumas sub-áreas, que é a citologia, que é o estudo da célula, a histologia, que é o estudo dos tecidos, a anatomia, que é o estudo das estruturas do organismo. Tudo nós temos algumas aulas já dentro aí do nosso canal, você pode estar buscando aí, fazendo os seus estudos, suas anotações. Depois nós vamos ter a embriologia, que vai estar estudando o desenvolvimento do embrião. Nós vamos ter a taxonomia, que vai estar estudando e classificando os seres vivos de acordo com as suas características. Nós vamos ter a fisiologia, que vai estudar o funcionamento das células, do organismo, dos sistemas, dos órgãos. Nós vamos ter a genética, que vai estudar aí a hereditariedade, o DNA, as mutações, o genoma das espécies. Nós vamos ter a evolução biológica, que vai estudar como a vida evoluiu dentro do nosso planeta desde a sua origem. Nós vamos ter a paleontologia, que vai estudar como foi a vida no passado, e a ecologia, que vai estudar a relação dos seres vivos entre eles e com o meio ambiente. Que os seres vivos têm uma composição química, ou seja, todo ser vivo vai ser formado por átomos e por moléculas que vão se organizar por vez, formando aí as células, os tecidos, os órgãos, os sistemas e o próprio organismo. Essa composição química vai ser dividida em dois tipos de compostos: os compostos inorgânicos, que são compostos encontrados na natureza, que não são produzidos obrigatoriamente por seres vivos. Dentre esses compostos inorgânicos, os principais exemplos é a água e os minerais, os sais minerais em geral. E nós vamos ter os compostos orgânicos. Compostos orgânicos são compostos produzidos pelas células, pelos seres vivos. Dentro desses compostos orgânicos nós vamos ter como alguns exemplos os carboidratos, os lipídios, gorduras e os óleos, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Todos esses compostos são produzidos necessariamente por algum tipo de ser vivo, por isso que são chamados então de compostos orgânicos. Já os compostos inorgânicos, eles são encontrados aí em todo o universo, esparramado por todo o universo, como a água, sais minerais, gases, o ferro, o ouro, entre outros metais aí, outros minerais que existem em todo o universo. Então são compostos inorgânicos, porque eles existem, não dependem do metabolismo de um organismo para formá-lo. Vamos falar então um pouquinho também aqui da estrutura celular. Nós temos uma teoria chamada teoria celular,
que resumidamente ela diz que todo ser vivo é formado por célula. A estrutura básica de qualquer célula é formada aí por uma membrana celular que vai separar o meio externo do meio interno. Nós vamos ter o citoplasma, que é a parte líquida, fluida da célula, e nós vamos ter o núcleo, ou o local onde tem o DNA, que é o centro de comando celular. Então, todos os seres vivos vão ser formados por célula, porém tem uma exceção. A exceção é os vírus. Os vírus não são formados por células, eles são acelulares. Um conceito importantíssimo que você deve levar para a hora de uma prova do Enem. Então, galera, os vírus, mesmo não sendo formados por células, eles não derrubam essa teoria celular que diz que todo ser vivo é formado por célula. Mas como assim? Justamente porque os vírus, quando estão fora de uma célula, eles não se comportam como um ser vivo, eles não se reproduzem, eles não produzem novos vírus, eles não passam por mutação, por evolução. Eles só vão fazer todas essas situações, passar por todas essas situações quando eles estão dentro de uma célula hospedeira. Então, os vírus só vão se comportar como vivo, como um ser vivo, quando estão dentro de uma célula hospedeira. Então, os vírus são hospedeiros intracelulares obrigatórios. Outra característica importante da vida é a reprodução. A vida é algo que tem a capacidade de gerar descendentes da própria espécie. Essa reprodução pode acontecer de duas formas: da forma assexuada, como por exemplo alguns paramécios, alguns seres unicelulares fazem, onde cada indivíduo dá origem a dois indivíduos semelhantes ao anterior. A roseira, por exemplo, quando você vai lá e quebra um galho, ele cai esse galinho e dá origem a um novo pé de rosa, né? É um tipo de reprodução assexuada. E a reprodução sexuada, que nada mais é do que a fusão de material genético, a união de duas células genitoras. Então eu tenho aqui uma célula masculina, uma célula feminina, o óvulo e o espermatozoide. Ocorre um processo chamado de fecundação, onde ocorre a mistura aqui, nesse caso, do DNA desta célula com o DNA desta célula, formando a primeira célula de um novo indivíduo, que, né, é o que nós chamamos de zigoto, que é, né, o processo chamado de fecundação, quando eles se unem aqui formando uma célula apenas, e essa primeira célula é o zigoto. Quando ela começa a se dividir, vai dar origem aí a o embrião deste novo indivíduo. Outra coisa importante é a reação aos estímulos. Os seres vivos, a vida, tem respostas às reações e estímulos ambientais. Tanto os animais quanto as plantas, as bactérias, os fungos, todos eles vão reagir aos estímulos do meio ambiente para se reproduzir, para se desenvolver e, em alguns casos, inclusive para se locomover, como os animais e as plantas. Nesse caso aqui eu tenho uma planta que, quando ela é tocada por algum ser que pode se alimentar das folhas dela, ela simula aqui, no caso, que ela está murchando, tá? Para impedir que este animal aí, que esse ser herbívoro se alimente de suas folhas. Então aqui já é uma estratégia evolutiva também de sobrevivência, né, à predação, à herbivoria no meio ambiente. Então, somente a vida reage aos estímulos do ambiente. Outra característica do ser vivo é o crescimento. O que é o crescimento? É o aumento de tamanho aí do volume do organismo. Então ele começa com uma célula pequenininha, que é o zigoto, que começa a se dividir em várias células, aqui no caso, dando origem ao desenvolvimento embrionário. Durante algum tempo essas células vão diminuindo, porém de um tempo em diante essas células vão manter o seu tamanho e vai aumentar o tamanho do organismo. Então ela cresce não somente em número, mas também em volume aí orgânico, volume das células aumentando. Isso é possível a gente averiguar na nossa própria vida. Nós nascemos pequenininhos, vamos crescendo até chegar a um estágio que nós estagnamos. Então nós tivemos aí um crescimento, aumentamos de tamanho durante a nossa vida. Isso é típico de ser vivo. Outra característica fundamental, outro conceito fundamental na biologia é o metabolismo. O que significa metabolismo? Metabolismo são as reações químicas, é o conjunto de reações químicas que ocorre dentro de uma célula ou dentro de um organismo, que mantém aí o funcionamento da célula e dos organismos.
Então, isso é o conceito de metabolismo. Ele é dividido em dois tipos: o anabolismo, que é um processo em que moléculas menores são unidas pela absorção de energia. Então, ocorre a absorção de energia, nesse caso, formando moléculas maiores. E o catabolismo, onde ocorre o inverso, onde moléculas grandes são quebradas através de uma reação química, liberando energia para o ambiente e formando compostos menores, formando moléculas menores do que a inicial. Toda célula, todo ser vivo tem constantemente esse metabolismo. Quando esse metabolismo ambos cessam, a vida acabou. Não ocorre mais reprodução, não ocorre reação química, não ocorre crescimento, o organismo não responde ao ambiente e ocorre a morte dessa célula ou desse ser vivo. Outro conceito fundamental da vida, da biologia, é a evolução. A evolução biológica é um processo no qual aí ocorrem as mudanças e as transformações dos seres vivos no percorrer ao longo do tempo, dando origem inclusive a novos seres vivos, a novas espécies diferentes das que existiam anteriormente. Então esse é um conceito fundamental na biologia que, quando cai, muitas pessoas acabam se atrapalhando aí na hora da avaliação. Inclusive eu tenho aqui no canal algumas aulas sobre evolução. Outro conceito importantíssimo da biologia é a adaptação. O que é adaptação? Adaptação nada mais é do que a capacidade dos seres vivos se modificarem aí, para sobreviverem ao meio ambiente, as mudanças do meio ambiente. Essas adaptações podem ser hereditárias, que vão ocorrer aleatoriamente através das mutações e sendo selecionados pelo meio ambiente, um processo chamado de seleção natural, ou adquiridas, que não são hereditárias. Nesse caso, por exemplo, que é uma adaptação não hereditária adquirida? Por exemplo, aquela pessoa que vai para malhar, que vai para academia, malha, fica fortão, tá? Ela adquiriu essas características, se adaptou aí para fazer um trabalho, para ficar mais forte, porém, através da reprodução, essa característica não passa de pai para filho. Já adaptações hereditárias, elas ocorrem aleatoriamente através de mutações e vão ser selecionadas pelo meio ambiente, passando assim de geração para geração. Isso é o que ajuda também aí ao surgimento de novas espécies e da evolução biológica. Essa foi a nossa aula aí sobre os conceitos fundamentais de biologia, para você se preparar para o Enem. Não se esqueça de deixar seu comentário e deixar seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Em breve estarei trazendo novas aulas, dicas aqui sobre como estudar para o Enem. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.